Olá, pessoal do nono ano, olha eu aqui novamente, hoje trazendo uma aula nova. Nós vamos falar sobre a Antártica, suas características gerais e sua situação no cenário do aquecimento global. Então já sabem, né? Pegue o caderno e me acompanhe aí fazendo as anotações relevantes sobre esse tema. A Antártica é o mais meridional de todos os continentes e é a quarta maior terra emersa do nosso planeta. De acordo com a teoria da deriva continental, acredita-se que a Antártica tenha se formado através da separação da Gondwana, e seu resfriamento ocorreu ao longo de milhares de anos em função de sua posição latitudinal, ou seja, em função da sua posição no extremo sul da Terra, na zona glacial do sul. Antártida ou Antártica. Qual é a melhor maneira para se referir a esse continente? Ambas as formas são aceitas, mas alguns estudiosos acreditam que Antártica seja o mais correto, pois viria do grego Antárticos, que quer dizer antiártico, ou seja, do outro lado do Ártico. A Antártica é uma área caracterizada por vazios humanos. As baixas temperaturas e os fortes ventos dificultam a ocupação humana de forma fixa nesse continente. A Antártica é povoada, sobretudo no verão, por pesquisadores de vários países, quando as temperaturas sobem um pouco e oscilam entre 0 grau e 10 graus negativos, isso perto do litoral, e de 10 graus negativos a 30 graus negativos no interior do continente. Você sabia que a Antártica é o continente mais frio do mundo? A menor temperatura já registrada em nosso planeta foi de 89,2 graus negativos na estação russa, que fica bem no interior desse continente. Essa temperatura foi registrada no dia 21 de julho de 1983. A Antártica foi o último continente descoberto e explorado pelos europeus a partir da segunda metade do século XVIII. Várias expedições em solo antártico proporcionaram a constatação de diversas jazidas minerais, de grandes reservas de água doce, além de uma rica biodiversidade marinha. Tais descobertas despertaram a cobiça de muitos países, o que provocou uma agressiva disputa pelo domínio desse continente. Em 1959, foi elaborado um acordo que instituiu a internacionalização da Antártica e definiu as regras para sua ocupação. 12 países, como a África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido e, na época, União Soviética, assinaram o tratado que definiu que a Antártica não pertenceria a nenhum país, mas sim a toda a humanidade. A ocupação de seu território só seria permitida para fins de pesquisa, sendo proibidas a construção de bases militares, testes nucleares e exploração de suas riquezas naturais por qualquer país. O Tratado da Antártica definiu que somente os países que tivessem bases científicas no continente poderiam participar das decisões e negociações sobre essa porção territorial. Desde que o acordo foi assinado, vários países, inclusive o Brasil, construíram bases científicas no continente. Atualmente, cerca de 30 países possuem bases na Antártida, e a população temporária nessas bases chega a 5.000 indivíduos no verão e 1.000 pessoas no inverno. Base Comandante Ferraz, presença brasileira no continente gelado. Essa base científica está localizada na ilha de Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica. Começou a operar em fevereiro de 1984, levada ao continente em módulos por navios da Marinha do Brasil. Foi parcialmente destruída por um incêndio em fevereiro de 2012. Mas no início desse ano foi inaugurada uma nova base, moderna e sustentável. Eu até selecionei um vídeo aqui que mostra a nova estrutura
dessa base moderna e bem sustentável. Assistam depois, pessoal. O nome dessa base homenageia o comandante da Marinha do Brasil, que muito incentivou o governo brasileiro na época a desenvolver o Programa Nacional Antártico, conhecido como PROANTAR. Qual é a situação da Antártica no contexto do aquecimento global? Muitos imaginam que as congelantes temperaturas polares minimizam os efeitos do aquecimento global no ecossistema antártico. Mas o continente gelado está mais suscetível às mudanças climáticas do que os cientistas esperavam. Uma pesquisa publicada recentemente constatou que as geleiras da porção leste estão derretendo em um ritmo acelerado. Até então, muitos cientistas acreditavam que essa região estivesse ilesa diante do agravamento do efeito estufa. Mas as bases da geleira dessa área ficam abaixo do nível do mar, onde as correntes de água quente estão escavando o gelo e comprometendo a estrutura interna dessas gigantes formações glaciais. As mudanças climáticas estão alterando as correntes de vento na Antártica, o que aumenta a possibilidade da chegada de águas aquecidas vindas da região tropical. Calcula-se que o derretimento de gelo na Antártica já tenha provocado um aumento de 13,8 milímetros no nível do mar ao longo das últimas 4 décadas. Os estudos revelam que esse continente perde atualmente 6 vezes mais gelo para o mar do que perdia em 1979. Assustador isso, né, pessoal? Mas é uma realidade bem delicada que a Antártica vem enfrentando. Finalizo aqui a minha explicação. Espero que vocês tenham gostado, compreendido e qualquer dúvida, pontuem lá no site. Termino aqui, pessoal, com um grande abraço e até mais.